Todas as manhãs, eu dava pão de graça para um pai solteiro, mas fui demitida por isso. Meses depois, fiquei doente e precisei de um transplante. Quando vi quem seria o meu doador, eu fiquei em... Por favor, Ana, me diga que você ainda tem aquele pão de ontem. A voz de Rafael era quase um sussurro, carregada de uma vergonha que ele tentava esconder atrás de um sorriso forçado. Eu olhei para os lados, verificando se a minha patroa não estava por perto, e deslizei um pacote de papel pardo por cima do balcão de madeira fria. Nossos dedos se tocaram por um segundo, e eu senti o quanto as mãos dele estavam geladas. Naquele pacote, não havia apenas pão, havia a dignidade de um homem que lutava contra o mundo para alimentar a filha. Pegue logo, Rafael. Coloque dentro da sua mochila. Respondi também baixinho. São os que sobraram da fornada de ontem. Se eu não te entregasse, iriam direto para o lixo em poucos minutos. Ele assentiu rapidamente, guardando o pacote com uma agilidade que vinha do medo. Aquele era o nosso ritual matinal. O sol ainda nem tinha aparecido por completo no horizonte, e o cheiro de café fresco começava a atrair os primeiros clientes, mas para Rafael, aquele momento era a única certeza de que sua pequena teria o que comer naquele dia. Minha vida sempre foi pautada pelo trabalho duro. Há 5 anos eu acordava às 4 da manhã para abrir aquela padaria. Eu amava o que fazia. O cheiro da massa assando, o calor do forno, o sorriso dos vizinhos que vinham buscar o pão quentinho. Tudo isso me dava uma sensação de propósito. Mas nada me tocava mais do que a história de Rafael. Ele apareceu no bairro há alguns meses. Um homem magro, de ombros caídos, mas com olhos que brilhavam de inteligência. Nas primeiras vezes, ele entrava na padaria e ficava minutos encarando os preços. No final, ele abria a mão, contava cada moeda de centavo com um cuidado doloroso e pedia apenas o pão mais barato, o mais simples de todos. Um dia, enquanto eu limpava o balcão, resolvi puxar conversa. Descobri que Rafael não era apenas mais um desempregado. Ele era um homem formado em engenharia civil, com especialização e anos de experiência. Mas a vida tinha sido cruel. Sua esposa havia falecido em um acidente 1 ano antes, e as contas do hospital consumiram todas as economias da família. Em rede de apoio e com uma filha de 4 anos, a pequena Clara, para cuidar, ele não conseguia aceitar empregos que o obrigassem a viajar ou a ficar fora por muitas horas. Ele estava vivendo de bicos, fazendo o que aparecia para pagar o aluguel de um quartinho humilde. Ela adora esse pão, Ana, ele me disse uma vez, com os olhos marejados. Ela diz que tem gosto de carinho. Você não imagina o quanto isso significa para nós. Aquilo partiu o meu coração. Eu sabia que a dona da padaria, a patroa, tinha uma regra rigorosa. Produtos do dia anterior não podiam ser vendidos, mas também não podiam ser dados. Ela dizia que, se dessemos comida, os clientes parariam de comprar para esperar pelas doações. Era uma visão fria, de alguém que nunca soube o que era sentir o estômago roncar de verdade. Eu não conseguia aceitar aquilo. Sacos de pães e bolos indo para o lixo enquanto um pai desesperado contava moedas para dividir um único pão com a filha era demais para mim. Então comecei a agir por conta própria. Toda manhã, antes da patroa chegar, eu separava o que seria descartado e preparava um pacote para o Rafael. Com o tempo, criamos um laço de amizade sincera. Ele me contava sobre os desenhos que a Clara fazia e sobre como ele passava as noites estudando para não esquecer o que aprendeu na faculdade, mantendo a esperança de que uma porta se abriria. Um dia, Ana, eu ainda vou retribuir tudo isso, ele dizia, sempre que recebia o pão. Eu não sei como, nem quando, mas o mundo dá voltas. E eu nunca vou esquecer que foi você quem nos manteve de pé quando todos os outros nos olhavam com desprezo. Eu sorria e dizia que não precisava de retribuição. Ver as fotos da Clara, que ele me mostrava no celular com a tela trincada, já era o meu pagamento. A menina era radiante, com cachinhos dourados e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, mesmo vivendo em tamanha dificuldade. Porém, o clima na padaria começou a mudar. A patroa, uma mulher chamada Marta, estava cada vez mais ranzinza. Ela começou a desconfiar que o estoque de descarte não estava batendo. Ela passava horas revisando os registros e me olhava de forma atravessada. Eu sabia que estava correndo um risco. Sabia que meu emprego era o que pagava minhas contas e cuidava da minha saúde, que já não estava das melhores. Às vezes, sentia um cansaço estranho e uma dor persistente nas costas. Mas ignorava. Eu precisava trabalhar. E, acima de tudo,
Eu sentia que tinha uma missão ali. Naquela manhã específica, após Rafael sair com o pacote de pães escondido, eu senti um calafrio. Olhei para o canto da parede e percebi que uma das câmeras de segurança, que eu achava que estava quebrada, tinha uma pequena luz vermelha piscando. Meu coração disparou. Eu tentei me acalmar, pensando que talvez fosse apenas um erro no sistema. Mas o medo se instalou no meu peito. Continuei atendendo os clientes, servindo os cafés e sorrindo. Mas por dentro, eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Eu não me arrependia. Se fosse para escolher entre seguir uma regra injusta e ver uma criança passar fome, eu escolheria a criança 1000 vezes. Eu só não sabia que o preço daquela minha escolha seria tão alto e que a tempestade que estava por vir mudaria a minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Enquanto o sol subia no céu, eu rezava em silêncio para que aquela pequena luz vermelha não tivesse selado o meu destino. Mas no fundo, eu sentia que o conforto da minha rotina estava com os minutos contados. O som do sino da porta batendo contra o vidro nunca pareceu tão agudo. Eu estava organizando as prateleiras de doces quando vi a sombra de Marta cruzando a entrada. Ela não costumava chegar tão cedo. Seu rosto estava rígido. Uma máscara de mármore frio que fazia o ar ao redor dela parecer congelar. Ela não me deu bom dia. Em vez disso, caminhou direto para o pequeno escritório nos fundos, batendo a porta com uma força que fez as xícaras de porcelana tremerem no balcão. Meu estômago deu um nó. Eu continuei atendendo os clientes, mas minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o troco de uma senhora. Poucos minutos depois, a porta do escritório se abriu e a voz de Marta ecoou, cortante como uma navalha. Ana! No meu escritório! Agora! Deixei o pano de prato sobre o balcão e caminhei com as pernas pesadas. Quando entrei, vi o monitor do computador virado para mim. Na tela, uma imagem granulada, mas clara o suficiente. Eu, deslizando o pacote de pães para Rafael naquela mesma manhã. Então é isso que você faz pelas minhas costas? Marta perguntou, a voz subindo de tom. Eu te pago para trabalhar, não para gerenciar a minha caridade pessoal. Dona Marta, por favor, me escute, tentei dizer, sentindo um nó na garganta. Eram pães que iriam para o lixo em minutos. O senhor Rafael é um pai de família. Ele está passando por uma necessidade extrema. Não me interessa. Ela gritou, levantando-se da cadeira. O que me interessa é que você é uma ladra. Você tirou algo que pertence a este estabelecimento e deu para um vagabundo que não quer trabalhar. Aquilo doeu mais do que a acusação de roubo. Chamar Rafael de vagabundo era uma injustiça que eu não podia aceitar. Ele é um engenheiro, Dona Marta. Ele estuda todas as noites, ele cuida de uma criança sozinho. Marta soltou uma gargalhada seca e amarga, saindo do escritório e indo direto para o salão da padaria, onde pelo menos 10 clientes tomavam café. Eu a segui, tentando implorar por discrição, mas ela queria um espetáculo. Atenção todos! Ela gritou, batendo as mãos. Os clientes pararam de falar. As colheres congelaram nas xícaras. Quero que todos vejam o tipo de pessoa que está servindo o café de vocês. Esta mulher, que eu acolhi por 5 anos, estava me roubando para alimentar gente da rua. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, quentes e vergonhosas. Eu sentia os olhares de julgamento, a fofoca começando a sussurrar nos cantos. Alguns clientes que me conheciam há anos baixaram a cabeça, desconfortáveis, mas ninguém disse nada. Você está demitida, Ana, por justa causa. Marta continuou, aproximando-se de mim, até que eu pudesse sentir o cheiro do seu perfume caro. E não pense que acaba aqui. Eu vou me certificar de que todos os donos de comércio deste bairro saibam que você é desonesta. Você nunca mais vai conseguir um emprego nesta região enquanto eu estiver viva. Agora, tire esse avental e saia daqui antes que eu chame a polícia. Eu estava paralisada. Minhas mãos foram até os nós do avental, mas meus dedos não obedeciam. Foi nesse momento que o sino da porta tocou novamente. Era Rafael. Ele tinha esquecido o guarda-chuva da filha no balcão e voltou para buscar. Ele parou na porta, os olhos arregalados vendo a cena. Ele viu meu rosto banhado em lágrimas e ouviu as últimas palavras de Marta. O que está acontecendo aqui? Rafael perguntou, dando um passo à frente, sua voz firme apesar das roupas gastas. O que está acontecendo é que a sua cúmplice foi descoberta. Marta cuspiu as palavras na direção dele. Saia daqui, seu morto de fome, antes que eu mande prender vocês dois. Rafael olhou para mim, a dor e a culpa estampadas em seu rosto. Ele percebeu na hora que eu estava perdendo tudo por causa dele.
Ele abriu a boca para me defender, para dizer que a culpa era dele por ter aceitado. Mas eu fiz um sinal negativo com a cabeça. Eu sabia que, se ele falasse, Marta descontaria o ódio nela mesma e poderia realmente chamar as autoridades. E Rafael não podia se dar ao luxo de ter problemas com a justiça. Ele tinha a Clara. Por favor, Rafael, vá embora. Não piore as coisas. Eu sussurrei, com a voz embargada. Ele hesitou. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo. Eu vi a luta interna dele, o desejo de me proteger contra a necessidade de voltar para casa para sua filha. Por fim, ele me olhou com uma intensidade que eu nunca vou esquecer. Era um olhar de promessa, de uma gratidão profunda misturada com uma tristeza avassaladora. Ele deu meia volta e saiu, sem dizer uma palavra. Tirei o avental, coloquei-o sobre o balcão e caminhei em direção à porta. Cada passo parecia que eu estava pisando em cacos de vidro. O silêncio na padaria era ensurdecedor. Ao sair, senti o vento frio da manhã atingir meu rosto, e uma pontada aguda nas minhas costas me fez perder o fôlego por um segundo. Caminhei até minha pequena casa. Uma caminhada que durou uma eternidade. Eu estava sem emprego, sem referências e com o nome manchado por uma mentira cruel. Eu não tinha economias, pois ajudava meus pais no interior com quase tudo o que ganhava. Sentei-me no sofá velho e cobri o rosto com as mãos. O silêncio da casa era sufocante. Eu tinha feito a coisa certa. Tinha alimentado quem tinha fome, mas o mundo parecia estar me punindo por isso. O que eu não sabia, enquanto chorava sozinha naquela tarde, era que o cansaço que eu sentia não era apenas tristeza. Algo silencioso e terrível estava crescendo dentro de mim. E a perda do meu emprego era apenas o primeiro degrau de um abismo que eu teria que enfrentar. Mas, mesmo na escuridão, eu ainda conseguia ver o sorriso da pequena Clara em minha mente, e no fundo do meu coração, eu sabia que faria tudo de novo. O que eu não poderia imaginar é que o destino estava apenas começando a tecer a teia que uniria minha vida à de Rafael de uma maneira que a ciência mal conseguia explicar. 3 meses haviam se passado desde aquele dia terrível na padaria. Minha vida tinha se tornado um deserto. Como Marta havia prometido, ela espalhou mentiras sobre mim por todo o bairro. Sempre que eu tentava uma vaga em um mercadinho ou em outra padaria, recebia olhares de desconfiança e um não imediato. Eu estava sobrevivendo de pequenos bicos de limpeza, mas meu corpo começou a dar sinais de que algo estava muito errado. No começo, achei que era apenas a tristeza e o estresse, mas logo, o cansaço se tornou insuportável. Minhas pernas inchavam tanto que eu não conseguia calçar meus sapatos, e uma dor constante nos rins me impedia de dormir. Certa manhã, enquanto tentava varrer a calçada de uma vizinha, minha visão escureceu e eu desabei. Acordei em uma cama de hospital, cercada pelo som rítmico de aparelhos e o cheiro forte de produtos de limpeza. O médico entrou no quarto com uma expressão séria, segurando uma prancheta. O resultado dos seus exames chegou. Ele disse com a voz baixa. Serei direto com você. Seus rins estão falhando rapidamente. Você entrou em um quadro de insuficiência renal grave. Eu senti como se o chão tivesse sumido sob a cama do hospital. Eu estava sozinha, sem emprego, sem dinheiro. E agora, meu próprio corpo estava desistindo de mim. O que eu preciso fazer, doutor? Perguntei com a voz trêmula. Você precisa começar a hemodiálise imediatamente. Mas isso é apenas paliativo. O que você realmente precisa para sobreviver é de um transplante de rim. Ele explicou que a fila de espera era imensa e que encontrar um doador compatível era como procurar uma agulha no palheiro. Meus pais, já idosos e doentes no interior, não podiam doar. Eu não tinha irmãos. Parecia que minha sentença de morte havia sido assinada. Enquanto eu enfrentava as sessões exaustivas de diálise, os dias pareciam sombras. Eu passava horas conectada a uma máquina que limpava meu sangue, sentindo-me cada vez mais fraca. Mas enquanto eu lutava pela vida, o mundo lá fora continuava girando. E a justiça, aquela que a gente não vê, estava trabalhando em silêncio. Rafael, aquele homem que eu ajudava com pães velhos, tinha finalmente encontrado sua luz. Poucas semanas depois da minha demissão, ele conseguiu uma entrevista em uma grande construtora que estava começando um projeto enorme. O dono da empresa, um homem que valorizava a superação, viu o currículo de Rafael e não se importou com os meses de desemprego. Ele deu a Rafael uma chance. Em pouco tempo, Rafael provou ser o engenheiro brilhante que sempre foi. Ele foi promovido, ganhou um bom salário e conseguiu mudar com a pequena Clara para um apartamento digno
com comida farta e roupas novas. Mas ele nunca me esqueceu. Ele ia à padaria quase todos os dias me procurar. Mas Marta sempre o enxotava, dizendo que eu tinha sumido do mapa por causa da minha sujeira. A sorte mudou quando Rafael encontrou Lúcia, uma antiga colega minha da padaria, em um ponto de ônibus. Lúcia, com o coração apertado, contou a verdade para ele. A Ana está muito mal, Rafael. Ela está em um hospital público, esperando por um rim que talvez nunca chegue. Ela perdeu tudo tentando ajudar as pessoas. Rafael não perdeu um segundo. No dia seguinte, ele apareceu no hospital. Eu estava dormindo quando senti uma mão quente tocar a minha. Abri os olhos e levei alguns segundos para reconhecê-lo. Ele não era mais aquele homem maltrapilho e cabisbaixo. Ele vestia uma camisa social limpa. Seu rosto estava barbeado e ele transmitia uma força que eu não via há muito tempo. Rafael? Sussurrei, tentando sorrir. Eu te encontrei, Ana. Ele disse, e vi as lágrimas brilharem nos seus olhos. Por que você não me procurou? Por que não me deixou te ajudar? Eu não queria ser um fardo para ninguém. Respondi, sentindo uma lágrima escorrer. Eu só fico feliz em ver que você e a Clara estão bem. Rafael se sentou ao meu lado e segurou minha mão com firmeza. Ana, escute bem o que eu vou te dizer. Eu fui até o posto médico do hospital hoje cedo. Eu me inscrevi para os testes de compatibilidade. Eu vou ser o seu doador. O quê? Não, Rafael. Você tem a Clara. Você tem seu novo emprego. Você não pode arriscar sua saúde por mim. Eu disse desesperada. Você arriscou tudo por mim quando eu não era ninguém. Ele respondeu, com uma determinação que me calou. Você deu comida para a minha filha quando ninguém mais se importava se ela teria o que comer no dia seguinte. Você salvou a vida dela com aqueles pães, Ana. Agora é a minha vez de salvar a sua. Os dias seguintes foram de pura ansiedade. Os médicos diziam que as chances de compatibilidade entre pessoas que não são parentes eram mínimas. Eu rezava todas as noites. Rafael ia ao hospital todos os dias, fazendo exame após exame. Naquela sexta-feira, o médico entrou no meu quarto com um sorriso que eu ainda não tinha visto. Ana, eu não sei como explicar isso em termos médicos simples, mas parece que o destino queria que vocês se encontrassem. Rafael é 100% compatível com você. É um caso em 1 milhão. Eu desabei em pranto. Não era apenas o medo de morrer que estava saindo de mim, mas a dor de todas as injustiças que eu vivi. Eu, que tinha sido chamada de ladra e vagabunda por dar um pedaço de pão, estava recebendo de volta o presente mais valioso de todos, a chance de continuar vivendo. Rafael entrou no quarto logo em seguida, com um sorriso radiante. Ele se aproximou da minha cama e sussurrou, Prepare-se, Ana. O nosso futuro começa amanhã. O teto branco do hospital foi a primeira coisa que vi quando abri os olhos. Minha mente estava nublada, mas logo o peso do mundo parecia ter desaparecido. Pela primeira vez em meses, eu não sentia aquela dor constante e sufocante. Eu respirei fundo e, embora houvesse o incômodo dos pontos da cirurgia, eu me senti viva. Uma luz suave entrava pela janela, e ao lado da minha cama, sentado em uma poltrona, estava Rafael. Ele tinha um curativo no abdômen e parecia cansado, mas quando nossos olhares se cruzaram, ele deu o sorriso mais bonito que já vi na vida. Você conseguiu, Ana, ele disse com a voz embargada. Seu novo rim já está funcionando perfeitamente. Os médicos disseram que foi um sucesso absoluto. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de um alívio que eu não conseguia colocar em palavras. Eu olhei para aquele homem, que meses antes não tinha moedas para um pão inteiro, e percebi que ele havia me dado uma parte de si mesmo para que eu não deixasse este mundo. Rafael, por que você fez isso? Perguntei com dificuldade. É um risco tão grande. Ele se levantou devagar, segurando a mão sobre o próprio curativo, e veio até mim. Segurou minha mão e olhou profundamente nos meus olhos. Quando você me dava aqueles pães, você não estava apenas me entregando comida. Você estava me entregando esperança. Naqueles dias mais escuros, quando eu sentia que tinha falhado como pai e como homem, era o seu gesto que me lembrava que ainda existia bondade no mundo. Aquele pão alimentou o corpo da minha filha, mas o seu carinho alimentou a minha alma. Este rim que eu te dei é apenas uma pequena fração do que você merece. Você me salvou primeiro. Eu apenas retribuí o favor. Nós choramos juntos naquele quarto de hospital, um choro que lavava toda a humilhação que passamos naquela padaria. A notícia sobre o transplante e a nossa história acabou se espalhando. Uma das enfermeiras, emocionada com o que Rafael fez, contou para um jornalista local. Em poucos dias,
A história do engenheiro que doou um rim para a atendente que o alimentou estava em todos os lugares. As pessoas ficaram tocadas pela nossa trajetória de superação. Enquanto eu me recuperava, comecei a saber o que estava acontecendo no bairro. A verdade sobre a Dona Marta veio à tona. Lúcia, minha antiga colega, contou para todos como eu havia sido demitida e humilhada por tentar ajudar um pai desesperado. A comunidade, que antes frequentava a padaria todos os dias, ficou indignada. As pessoas começaram a boicotar o estabelecimento. Ninguém mais queria comprar pão de uma mulher que preferia jogar comida no lixo a ajudar quem passava fome. Vi relatos de que a padaria estava sempre vazia. Dona Marta tentou se defender, mas quanto mais ela falava, mais as pessoas viam o seu coração amargo. Ela viu o negócio que herdou entrar em declínio, não por causa de uma agressão física ou de palavras pesadas, mas pelo peso das suas próprias ações. A vida tem uma maneira silenciosa de cobrar o preço da crueldade. Enquanto isso, minha recuperação foi milagrosa. Rafael e eu nos tornamos inseparáveis. Ele me levava para as consultas, cuidava da minha alimentação e me ajudava a caminhar pelo parque nos fins de tarde. E havia a Clara. A primeira vez que ela me viu depois da cirurgia, ela correu e me abraçou com tanto cuidado, como se soubesse que eu era feita de cristal. Agora você tem um pedacinho do papai dentro de você, tia Ana? Ela perguntou, com aquela inocência pura. Tenho sim, meu anjo, respondi, beijando o topo da sua cabeça. E agora nós somos uma família de um jeito muito especial. 1 ano se passou desde aquela manhã fria de hospital. O sol hoje brilhava forte, e o cheiro de flores tomava conta do jardim onde estávamos. Eu não era mais aquela atendente cansada e doente. Eu havia aberto meu próprio pequeno negócio de doces artesanais, feito em casa, atendendo encomendas para pessoas que realmente valorizavam o amor colocado em cada receita. Eu estava vestida de branco, segurando um buquê de flores do campo. À minha frente, no altar montado sob uma mangueira frondosa, estava Rafael. Ele estava radiante. Ao lado dele, Clara, agora com 5 anos, usava um vestido de dama de honra e segurava as alianças com um orgulho imenso. Não houve grandes luxos, mas havia uma paz que dinheiro nenhum poderia comprar. Quando dissemos o sim, eu olhei para a cicatriz no meu braço, onde as agulhas da diálise costumavam entrar, e depois para o homem à minha frente. Eu percebi que cada lágrima, cada humilhação e cada momento de dor tinham me trazido até ali. Dona Marta acabou fechando a padaria alguns meses antes e se mudou para longe, sozinha e amargurada, vendo seu patrimônio desaparecer. Eu não sentia ódio por ela. Na verdade, eu sentia pena. Ela viveu cercada de pães e bolos, mas morreu de fome de afeto e de humanidade. Após a cerimônia, enquanto os convidados celebravam, Clara veio correndo e segurou a minha mão e a de Rafael. Mãe, ela disse, olhando para mim. Foi a primeira vez que ela me chamou assim. Podemos ir brincar agora? Meu coração quase parou de bater por um segundo, inundado por uma felicidade que eu achei que nunca conheceria. Eu olhei para Rafael e vi que ele também estava emocionado. Podemos sim, minha filha, respondi, com a voz embargada. Enquanto caminhávamos pelo gramado, os 3 juntos, eu percebi que a vida é como uma semente. Se você planta crueldade e egoísmo, colherá solidão. Mas se você tiver a coragem de ser bom, mesmo quando tudo parece estar contra você, a vida encontrará uma maneira de fazer essa bondade voltar para você, multiplicada em forma de saúde, amor e uma família que nenhum dinheiro no mundo poderia construir. Eu comecei dando um pedaço de pão e terminei ganhando uma vida inteira de felicidade. E ao olhar para o futuro, eu sabia que, acontecesse o que acontecesse, nós nunca mais estaríamos sozinhos. A bondade havia vencido, e o nosso recomeço era apenas o primeiro capítulo de uma história linda que ainda estava por vir.